Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é os 144.000 e o selo de Deus. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais, nós queremos lhe presentear com esta revista gratuita, O Dia Perdido da História. Para adquirir esse material é fácil. Você só tem que acessar o link dia.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. A apresentação desta noite abordará o tema dos 144.000. Eles são mencionados nos capítulos 7 e 14 do livro de Apocalipse. E também falaremos sobre o selo de Deus. Muito bem. Trata-se de um período no qual os anjos estão segurando os ventos de contenda. Eu me lembro de ter ouvido uma história, acho que foi em março de 2012, creio eu, na qual Paul Walden pediu para que sua esposa e filha ligassem. Vocês viram o noticiário? Perguntou ele. Há uma série de tornados se aproximando. Ele nunca deu bola para avisos de tempestade. Mas naquele dia ele resolveu dar uma saída e olhar para o céu. E viu uma grande parede cinza que se movia em sua direção e já estava destruindo a casa do vizinho. Puxa vida, dessa vez é real. Ele entrou em casa, agarrou seus cachorros, pulou no armário bem ao lado da escada. E o tornado chegou. Muita gente diz que quando um tornado passa por uma casa, a sensação é de um trem de carga passando. A casa inteira começou a tremer e ele estava com as suas duas mãos na porta. Com todas as suas forças, ele estava se segurando para manter a porta fechada, enquanto a sucção da tempestade estava tentando abrir a porta e sugá-lo. E não demorou muito tempo até que o barulho diminuísse e o tornado passasse. Ele então teve coragem de sair e veja só a foto do que ele viu quando saiu. A casa havia desaparecido. Ele saiu do armário e viu o céu azul. Tudo desapareceu, menos o armário e parte da escada. E ele disse que, pouco tempo depois que ele saiu do armário, começou uma chuva de granizo tão forte que parecia que ele estava apanhando com um taco de beisebol, disse ele. Ele rapidamente pegou um balde ali e colocou na cabeça. Ele disse que o granizo o teria matado se não tivesse feito aquilo. Desde então, ele anda por aí com um balde e a sua esposa costuma fazer chacota disso, naturalmente. Mas ele estava tentando conter a tempestade. Bem, os seres humanos não são muito bons com isso, mas os anjos são, e Apocalipse fala a respeito. Vamos começar com os 144.000 no capítulo 7 de Apocalipse. Podemos começar com o versículo 1 do capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. O que ele quer dizer aqui é norte, sul, leste e oeste. Ou seja, isto está afetando a terra toda. Os anjos estão contendo conflitos em toda a terra, segurando os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ele está se referindo a tudo no planeta, terra, mar, árvores, até que algo finalmente acontece. Estes ventos de conflito são resumidos ali nas últimas pragas. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou em grande voz, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. E continua dizendo: E ouvi o número daqueles que foram selados, e era de 144.000. 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Essa é uma lista interessante. E então, no capítulo 14 de Apocalipse, encontramos a segunda referência, dos 144.000. E nos dá um pouquinho mais de informação. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião,
Estou lendo o versículo 1 a 5. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. No capítulo 7 disse o selo de Deus e aqui o nome de seu pai. Então são coisas semelhantes. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas quando tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. O que isso significa, hein? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Muito bem. Ele continua com outra passagem relacionada, mas vamos parar por aqui. Então temos os 144.000, que obviamente são um grupo muito importante. Você tem o capítulo 7 e o capítulo 14 falando a respeito deles. Eles têm um selo especial? E normalmente, quando se fala sobre algo na testa no livro de Apocalipse, o que vem à nossa mente? As pessoas automaticamente dizem: a marca da besta vai na testa, deve ser algo ruim. Se alguém tentar colocar algo em sua testa, fuja. Mas, se você estudar a Bíblia, vai descobrir que no Apocalipse todo mundo terá uma marca em suas testas. Ou você terá a marca da besta ou o selo de Deus. A questão é qual das duas marcas você terá. Considerando isso um tipo de introdução, vamos analisar alguns pontos sobre os 144.000 e o selo de Deus. Vamos lá. Primeira pergunta. Que pistas o Apocalipse nos dá para nos ajudar a identificar quem são os 144.000? Bom, há várias delas. Primeiramente, diz que são 12.000 das 12 tribos de Israel. Mas a lista de tribos que é dada em Apocalipse é diferente do que qualquer outra lista da Bíblia. As 12 tribos são listadas muitas vezes na Bíblia. Normalmente, ela começa com o primogênito, que é Ruben. Mas em Apocalipse, começa com Judá. É diferente? Não é igual. Você verá também que ela fala de José, mas Efraim é deixado de fora. Então, é uma lista diferente. Temos que nos perguntar, o que está acontecendo aqui? Ele está se referindo a judeus literais? Será que no fim dos tempos surgirá 12.000 de cada uma das tribos? Segundo a história judaica, algumas das tribos tinham poucas pessoas, mas Judá tinha muita gente, centenas de milhares. Então a ideia de obterem um número par de cada uma das tribos seria interessante, mas eu acho que ele está falando de judeus espirituais. O que quer dizer que podem ser judeus literais, podem ser pessoas adotadas no trono de Abraão por aceitarem a Cristo. E eu vou explicar por quê. Veja só. No Antigo Testamento, por exemplo, 2 Reis, capítulo 17, verso 6. 10 das tribos foram conquistadas pelos assírios centenas de anos antes de Jesus nascer. Veja só. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e transportou a Israel para a Assíria. Naquela época, Samaria era a capital do Reino do Norte. Posteriormente, o Reino do Sul, que era Judá, também foi aprisionado, mas eles voltaram. Mas os que foram levados para a Assíria acabaram se misturando por lá e desapareceram como povo distinto. Mas Apocalipse menciona 12.000 vindos da tribo de Manassés. Ora, você pode me mostrar alguém da tribo de Manassés hoje? Ou Issacar? Ou Zebulon? Quando se fala de judeus hoje, tipicamente estamos falando de pessoas da tribo de Levi, Judá e Benjamim. Muito antes de Jesus nascer, a Bíblia explica o que aconteceu a essas tribos. Algumas delas voltaram e se uniram a Judá. Elas se casaram com a tribo de Judá. Então você não vai encontrar raças puras da tribo de Zebulon, Manassés, Issacar e assim por diante. Mas então, o que significa isso? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, por meio de Cristo, as promessas feitas aos judeus também se aplicam a você. Isso é maravilhoso. Foi Paulo que disse isso. Paulo também disse em Romanos 2:28-29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração.
Esta foi a mensagem de Jesus e João Batista. Eles disseram aos seus irmãos judeus: não fiquem pensando que Deus vai salvá-los por serem filhos de Abraão. Deus é capaz de suscitar das pedras filhos de Abraão. Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentar-se-ão no reino com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, gentios de todo mundo. Mas os filhos naturais, aqueles que não crerem, ficarão nas trevas. O Novo Testamento é muito claro ao dizer que o Evangelho é para todos, todos que quiserem. Deus não faz acepção de pessoas. Então essa ideia de que os 144 mil serão apenas judeus legítimos não é ensinada na Bíblia. Deus não discrimina dessa maneira. Se forem descendentes de Abraão, são herdeiros conforme a promessa, ok? Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite seu brinde gratuito, a revista O Dia Perdido da História. Você só tem que acessar o link dia.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Mas por que essa lista é dada e por que ela é única no livro de Apocalipse? Me permita ler algo para você. Sabe, em hebraico, quando davam nome a alguém, tinha um significado. Você já leu a história de Jacó, que se casou com 4 mulheres? Ele só queria Raquel, mas acabou ficando com Lia, Bila, Zilfa. E elas sempre brigavam pela atenção dele. Cada vez que tinham um filho, as mães escolhiam o nome do filho, pensando em dizer alguma coisa, porque os nomes significavam algo em hebraico. O nome Judá significa louvarei ao Senhor. Você pode ver aí na tela os significados. Ruben significa ele olhou para mim. Gade, dado boa sorte. Aser, feliz sou eu. Naftali, minha luta. Manassés, fazendo-me esquecer. Simeão significa Deus me ouve. Levi, apegado a mim. Issacar, adquiriu-me. Zebulon, morada. José, Deus me acrescentará, e Benjamim, filho da sua mão direita. O que é fascinante é que se você pegar esses 12 nomes e ordená-los conforme aparecem em Apocalipse, veja a frase que forma. Eu louvarei o Senhor, pois ele olhou para mim e me concedeu boa sorte. Feliz estou, porque graças à minha luta, Deus está me fazendo esquecer. Deus me ouve e está ligado a mim. Ele me comprou uma moradia e me dará o filho da sua mão direita, que é Cristo. Amigos, isso não é impressionante? Toda a história da salvação é contada nestes nomes, na ordem exata em que são colocadas ali no Apocalipse. É a história da redenção. A Bíblia é um livro maravilhoso. Também é dito que os 144 mil terão roupas especiais. A Bíblia nos diz que eles lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, simbolizando que eles estão cobertos pela justiça de Cristo. Também diz que eles entoarão um cântico único. Ninguém mais pode interpretar a música deles, porque é uma música especialmente deles. Isso porque eles passaram por uma experiência única. É como os filhos de Israel, quando saíram do Egito. Eles cantaram um cântico de libertação, conduzidos por Miriam. E ao final dos seus 40 anos, Moisés escreveu uma canção sobre os que sobreviveram à peregrinação e sobre Deus ser o primeiro. Às vezes, as músicas refletem as experiências passadas pelo músico. Imagine, por exemplo, um coral da Irlanda cantando músicas de escravos africanos. Talvez eles não consigam interpretar da maneira certa. Isso porque não viveram aquela experiência que deu origem àquela música. Faz sentido? Sendo assim, os 144 mil cantarão uma canção que ninguém mais conhece. Porque Apocalipse diz que este grupo experimentou uma grande tribulação, mas se apegaram ao Cordeiro de uma maneira extrema. É por isso que cantarão um novo cântico.
Outra coisa que nos diz é que ele segue um cordeiro por onde quer que ele vá. E, aliás, se você tem o desejo de seguir o cordeiro no céu, precisa começar a segui-lo agora mesmo. Você não pode dizer, quando chegar no céu eu sigo ele. Você nem chegará lá, a menos que comece a segui-lo agora. Um cristão é um seguidor de Cristo. E a Bíblia também diz que eles são virgens. Será que este grupo é só de mulheres? Porque a palavra grega utilizada parece referir a virgens, a mulheres. Mas não se esqueça que Apocalipse diz que a Babilônia tem filhas que são prostitutas e infiéis. Os 144.000 são virgens porque não são contaminadas. Quer dizer que este grupo de pessoas fazem parte da verdade. Eles não foram contaminados por Babilônia. Não está falando sobre sexo aqui, mas sobre serem pessoas puras. Pelo fato de crerem nos ensinamentos de Jesus, não seguiram falsas doutrinas. De tudo o que temos falado sobre este grupo, sabe qual é a chave para entendê-los? Eles representam os apóstolos modernos. Veja, no Novo Testamento, Jesus escolheu 12 apóstolos. Ele disse, quero que vocês sejam minhas testemunhas para levar a mensagem ao mundo. Mas eles não foram os únicos salvos, era um grupo especial de líderes. Antes do Espírito Santo ser derramado em Atos capítulo 2, Judas se suicidou. E Pedro disse, agora somos apenas 11, mas precisamos de mais um para sermos 12. Quando substituíram Judas, o Espírito Santo finalmente desceu. Mas não foram apenas 12 que receberam o Espírito. Havia 120 no cenáculo. E 3.000 foram convertidos como resultado do que fizeram. O que nos leva à próxima pergunta. Os 144.000 serão os únicos salvos quando Jesus voltar? Se você fizer a conta, isso seria muito triste, porque existem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. 7 bilhões! E se apenas 144.000 delas forem salvas, quer dizer que a sua chance é 1 em 50.000. Ainda é mais fácil que ganhar no Mega Sena, não é? Mas não é muita coisa. Não, eles não serão os únicos. Mas são um grupo especial de líderes. Veja, eu vou facilitar o assunto para vocês. Da mesma forma que Jesus teve 12 apóstolos que o seguiam para onde quer que ele fosse, que tinham uma relação especial com ele, que cantavam com ele, e a Bíblia diz isso. Ele cantou com os 12. Ele cantou outras vezes, mas a vez que foi registrada na Bíblia é quando ele cantou com os 12 antes de ir para a cruz. Eles cantaram uma canção especial. Então, todas as coisas sobre os 144.000, e aliás, Apocalipse foi escrito por um. Ele está falando sobre o seu relacionamento com Jesus durante a primeira vinda, e no futuro haverá um exército de apóstolos preparando o mundo para a segunda vinda. Faz sentido? Estes são 144.000. Agora que já aprendemos um pouco sobre eles, o que é esse número especial escrito em suas testas? Lá fala sobre um nome, um selo. Lembre-se, não estamos falando de tatuagem aqui. Na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre que há menção de mão ou testa, significa suas ações e pensamentos. Deuteronômio 5, Moisés repete os 10 mandamentos. E então, em Deuteronômio 6, ele diz, as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O que é isso? A testa. A lei deveria estar no coração. Outro símbolo. Na mão significa ação. E na testa, adoração. Pensamentos. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Nos últimos dias, se você tem a lei de Deus em seu coração, em suas ações, na sua mente, você não terá a marca da besta. Se você não tem a lei de Deus em seu coração ou na sua mão, você terá a marca da besta. Será um ou outro. Agora vejamos Ezequiel 9. Normalmente achamos que marca é coisa ruim, mas Ezequiel 9 nos dá uma outra visão sobre isso. E aliás, Apocalipse está se referindo a Ezequiel, quando diz que todos em Jerusalém deveriam ser destruídos, exceto aqueles que tivessem essa marca colocada neles pelo anjo. Lá em Ezequiel, quem recebe a marca é salvo. Porque estes suspiram e gemem por causa das abominações, por causa de toda essa falsa adoração que acontecia em Israel. Quando você lê esse capítulo, você entende isso? Muito bem, qual é o selo de Deus? Agora que já falamos sobre os 144.000, vamos gastar um pouco de tempo falando sobre o selo de Deus. Orem por mim enquanto eu prossigo, porque eu quero realmente que vocês entendam este assunto.
Primeiramente, o selo de Deus é o Espírito Santo. Você já sabia disso? Já aqueles que têm a marca da besta têm o espírito de quem? Do diabo. Mas quem tem o selo de Deus tem o espírito de quem? Está lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Há um selo do Espírito Santo que ocorre dentro de nós. Mas existe algo mais tangível que pode ser visto, que é visto em Isaías 8:16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei pode ser selada no coração? Então a lei de Deus também é um selo. Qual é a nova aliança? Gravarei a minha lei em seus corações. Vamos dar um passo adiante para descobrirmos o que é este selo na lei. Normalmente, um selo, nos tempos bíblicos, selavam documentos. Eles colocavam cera derretida em um documento e a moldavam com um selo. E o selo possuía 3 características. Ele tinha o nome da autoridade, o seu cargo, a sua posição e o seu território. Por exemplo, tenho aqui uma cópia do selo da Rainha Elizabeth. E diz lá, Elizabeth, é o nome dela, Rainha, o seu cargo, e Canadá, o seu território. Então, os selos têm essas 3 características. Quando Pilatos pôs o selo no túmulo de Jesus, o que ele escreveu? Pilatos, seu nome, governador, seu cargo, Judeia, território. Quando o rei Dario pôs o seu selo, a Bíblia diz que ele pôs um selo na pedra, a pedra que fechava a cova dos leões. O que dizia no selo? Dario, rei, Medo-Persa. Então todo selo tem essas 3 coisas. Já viu o selo presidencial? Tem o nome dele, presidente dos Estados Unidos. Sempre essas 3 características. Mas encontramos isso na lei de Deus? Sim. Está bem no meio de sua lei, no mandamento mais longo dos 10. Veja só o que está escrito, Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Agora preste atenção. Porque em 6 dias o Senhor, Jeová, o nome dele, criou. Este é o seu cargo. Deus é o Criador do céu, da terra e do mar. Aí está o nome de Deus, o título de Deus e o seu território. Bem no meio da lei de Deus está este selo. E a partir de agora nós falaremos sobre o mandamento do sábado, porque é uma questão muito importante nos últimos dias, já que ele fala sobre descansar no Senhor. Fala sobre ter um relacionamento, fala sobre ter o nome do Pai. O nome do Pai está nesse mandamento? Jeová, o Senhor que fez o céu, a terra e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus santificou o sábado. Então aqui temos as 3 características. O título de Deus, o território dele e o nome dele. Tudo no meio da lei de Deus. Agora eu quero que você veja da perspectiva bíblica e do céu por que isso é importante. Suponha que eu diga a você que eu vou fazer um tour pela Terra Santa. Que lugar é esse? Israel? Todos entenderiam isso? E se eu estiver lá e disser que vou para a Cidade Santa? Jerusalém. E se em Jerusalém eu disser que vou ao Monte Santo? Todos saberão que eu vou para o Monte Moriá, o Monte Sião. E antigamente, se você fosse para o templo, você iria para o Santo Templo. E no Santo Templo tinha um lugar chamado Lugar Santo. E dentro do Lugar Santo havia outro chamado Lugar Santíssimo. E o que existia dentro deste Lugar Santíssimo? Uma arca dourada. Todos já ouvimos falar sobre esta arca dourada. Mas o que fez desta arca um tesouro nacional? Dentro dela estavam os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos você encontra a palavra santo uma vez. E onde está essa palavra? No mandamento do sábado. Deus quer nos tornar santos.
A vida é feita de tempo. E Deus é amor. É impossível amar sem tempo. As esposas normalmente entendem isso melhor que os maridos. Você não passa tempo comigo, dizem elas. Como assim? Eu fiquei em casa o dia inteiro no computador. Acho que todo marido já ouviu isso um dia. Ora, eu fiquei aqui o dia inteiro, mas não é tempo de qualidade. A questão é, será que passamos tempo de qualidade com aqueles a quem amamos? É isso que importa. Quando Deus criou o mundo, Ele estabeleceu um tempo de qualidade específico para nutrirmos nosso relacionamento com Ele. E se você ama mesmo a Deus, você o obedecerá. O diabo quer destruir o tempo de qualidade e o amor entre os seres humanos e Deus. E ele faz isso especialmente atacando o sábado. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista O Dia Perdido da História. Você só tem que acessar o link dia.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Não haverá mais doenças, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Isso é real, amigos. Essa dor e miséria em nosso mundo nunca foi o plano de Deus. Ele vai trazer as coisas de volta ao seu plano original. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão a terra. Porque tive fome e me deste de comer. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse afco.amazingfactsbrasil.com.br. Esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.